Quero saudar todos com a paz do Senhor novamente, né, irmãos? Estamos aqui nesta manhã de sábado para falar sobre investimentos. Mas eu não quero falar aqui investimento na poupança, eu não quero falar aqui investimento na Bolsa de Valores, mas eu quero falar aqui de investimento no reino dos céus, nas coisas do reino. E a gente vê que hoje poucos têm se investido para o reino. As pessoas estão muito preocupadas em investir na Bolsa de Valores, nas coisas terrenas, sendo que isso aqui tudo vai passar. O que está escrito na palavra de Deus? Veja bem aqui, ordenado está o homem, uma vez que nascer, ordenado está a morrer. E ele vive aí até os 70, depois dali para frente já começa em fase canseira, se vier vigor vai até os 80, passa disso às vezes, mas já não tem prazer mais em desfrutar da vida, da vida aqui na terra. Então, Jesus fala do investimento nas coisas celestiais, porque nas coisas celestiais não vai passar, é para a eternidade. Então veja bem, Jesus nos prova que o investimento para o reino dos céus tem que ser 100%. Às vezes a gente vê a grande maioria, até mesmo das pessoas crentes, melhor dizendo, investindo no reino do céu, mas investe 10%, outro investe 5%, outro investe 30%, outro investe 70%. Mas o necessário é investir 100%. Investir como? Obedecendo a santa palavra, obedecendo os requisitos, obedecendo os mandamentos, vivendo a vontade do Senhor, e dizendo como Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O Messias, o Filho de Deus, vive em mim. Precisamos fazer investimento pesado para o reino dos céus, porque a nossa passagem aqui é garantida que vamos passar. É garantida que não vamos ficar aqui eternamente. Basta nascer para ter o direito de morrer. A realidade é essa. Então veja bem, veja o jovem rico. O jovem rico, ele investiu tanto, mas não adiantou nada, porque ele tinha que ter investido para o reino, e ele não investiu para o reino. Nós vemos isso em Mateus 19, versículo 16 a 30. Vamos ver aqui, Mateus 19, no versículo 16 a 30. E eis que alguém aproximou e perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu Jesus: porque me chamas, porque me pergunta do que é bom. Acerca do que é bom, bom existe em um só. Porém, entrar na vida, guardarás os mandamentos. Guarda os mandamentos. Louvado seja Deus. E ele perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso eu tenho observado, que me falta ainda. E disse Jesus: vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, e vem e segue-me. Quer dizer, ali aquele jovem, ele já investia nos mandamentos, ele faltava investir mais ainda. Ele precisava investir 100% para poder. E aí ele disse: e terás um tesouro no céu. Vem, segue-me, e terás um tesouro no céu. E aquele jovem saiu triste, porque ele não conseguia investir
100% no reino dos céus. Marcos 10, no versículo 17 a 31 também fala isso. Louvado seja Deus. Vamos ver aqui. Louvado seja Deus, em Marcos 10, versículo de número 17. Aqui fala sobre o perigo da riqueza. Louvado seja Deus. O jovem rico fala quase a mesma coisa, dando a mesma lição. Louvado seja Deus. Lucas 18 a 30 também dá outra lição. Agora eu quero falar com você aqui também em Marcos, no capítulo 7. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos em frente aqui. Louvado seja Deus. Daqui a pouco eu falo desse capítulo. Hoje, a maioria de muitos são os seus prazeres mundanos ou carnais. Se investe nisso. Prazeres mundanos e carnais. Não se investe nas coisas do reino. Se investe nas coisas dos prazeres deste mundo. Da vontade deste mundo. A prova é que Jesus manda que investimos pesado no reino de Deus. Voltando aí, vamos agora em Mateus 6, versículo 33. 6,33 de Mateus. Louvado seja Deus. 6,33 que diz assim, a palavra do Senhor: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro nós temos que buscar o reino dos céus, investir pesado no reino dos céus, nas coisas do reino, para que verdadeiramente nós possamos receber a vida eterna, o reino dos céus. Reino é uma coisa, gente, gloriosa, é uma coisa maravilhosa. Mas para investir no reino, nós temos que negar a nós mesmos e investir nas coisas do reino. Não nos prazeres mundanos, não nas coisas mundanas, que as coisas mundanas elas são passadas. Outro investimento que Jesus manda que façamos é amar a Deus sobre todas as coisas. Nada pode estar nos embaraçando de fazer a vontade do Senhor. É aquilo que eu estava falando aqui com a igreja. O amor, ele é feito por atitude. Se uma pessoa disser que ama a outra só faz para aborrecer, ele não ama nada. Se ele disser que ama o seu cônjuge, mas só faz para aborrecer seu cônjuge, ele não está amando. Se ele tem o prazer de aborrecer, então faltou amor. Assim somos nós. Se nós não obedecemos os santos mandamentos, não andamos na sã doutrina, ainda que falamos que amamos a Deus, nós não amamos a Deus, nós estamos aborrecendo o Senhor. E a prova disso está aqui e está também em Deuteronômio, capítulo 28, que eu citei aqui hoje. No versículo 1 até o versículo 14, fala daqueles que amam ao Senhor, que guardam seus mandamentos, os benefícios que ele recebe. E fala daqueles que não, do capítulo 15 em diante, fala daqueles que não querem obedecer, e os malefícios que ele adquire, não que Deus fizesse que eles recebessem, mas quem veio matar, roubar, destruir foi o diabo. Então o diabo realmente faz essas pessoas receber isso, porque elas estão sem a proteção divina, sem a proteção de Deus. Para ter o direito à vida eterna, preciso investir com muito esforço. O reino dos céus é tomado à força, gente. Vamos ver aí Mateus 11, versículo 11. Que tem gente que quer viver uma boa,
os prazeres da vida e diz assim, eu amo a Jesus, mas ele quer viver nos prazeres da vida. Ele não quer obedecer a palavra. Então veja bem, no versículo 11, em verdade vos digo, que entre os nascidos de mulheres, ninguém parece ser maior que João Batista, né? Mas eu vou ler aqui o versículo número 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam, apoderarão dele, ou apoderam dele, do reino dos céus. Eu sei que obedecer a santa palavra é difícil demais, porque é coisas espirituais, gente, e nós somos carnais. Obedecer à vontade de Deus é difícil, porque nós somos daqui da terra, e Deus é lá do alto, é lá de cima. Mas para isso nós temos as escrituras, para nos ensinar a obedecer à vontade de Deus e tomar o reino do céu, ainda que seja por força, ainda que seja por esforço. Por isso temos que investir pesado para as coisas do reino. Não é só anunciar o Evangelho, não, é viver o Evangelho, é viver a palavra, é viver a vontade de Deus. Só anunciar é fácil. Ah, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo salva. Agora, viver a palavra se torna muito mais difícil, porque nós temos que negar a nós mesmos, a nossos prazeres carnais, os nossos prazeres mundanos, a nossa vontade. Então, veja bem, é preciso investir do modo certo, é do jeito certo. Veja aí Mateus 7:21. Louvado seja Deus, porque se investir do modo errado também não funciona. Mas temos que investir do lado certo, do jeito certo, do modo certo. No versículo de número 21, que diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Por que ele disse isso? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Porque investiram de modo errado. Está investindo de modo errado. Tem que investir do modo certo, de acordo com as escrituras, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Não é arrancando os versículos e dizendo que não tem nada a ver, não. Precisa obedecer do jeito que está escrito na palavra. Por isso que eu distribuo esses panfletos aqui, para onde eu vou. Os panfletos que procuram mostrar o verdadeiro caminho para aqueles que querem ser salvos, querem entrar no reino de Deus. É preciso tomar o reino de Deus à força. A prova disso que ele disse assim, olha, e muitos procurarão entrar pela porta estreita e não conseguirão, mas esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque larga e espaçoso o caminho que vos leva à perdição. Então, ele fala para esforçar. O reino do céu é tomado à força. Então, precisa investir pesado no reino dos céus. Louvado seja Deus. O crente que não investe pesado nas coisas do reino de Deus, o Senhor chama de negligente. Negligente. Agora vamos assim lá em Marcos. Marcos capítulo 7, versículo 6 e versículo 8. A pessoa sabe que tem que investir para ter o rendimento da vida eterna com Deus, para receber as bênçãos de Deus. A pessoa não leva muito a sério porque ele não viu, mas é por crer, é por fé. Louvado seja Deus, que nós vamos receber o reino. Então veja bem, respondeu Jesus, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócrita, como está escrito: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não adianta
Honrar a Deus só com os lábios. Precisa honrar a Deus com o corpo, com o procedimento, com a maneira de viver, com a maneira de ser. Nós precisamos honrar a Deus com todas as nossas forças. Que quando nós honramos a Deus, nós estamos investindo no reino dos céus, para nós um dia recebermos da mão do Senhor. O qual Ele vai dizer para aqueles que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, possuí o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Mateus o quê? 24, né? Louvado seja Deus. Eu não me lembro bem, mas posso ver aqui e falar com vocês. Louvado seja Deus. Deixa eu ver aqui. O grande julgamento é Mateus 25. Louvado seja Deus. Aqui é onde Jesus bota aqueles que são infiéis. A palavra, conhece a palavra, mas são infiéis à esquerda, e os fiéis à direita. E ele disse para o que está à direita: vinde bendito de meu Pai, possuí o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E ele também fala para aqueles que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, vós todos que pratiqueis a iniquidade, porque não investiram do modo certo e do jeito certo, mas investiram do modo errado e do jeito errado. Então vamos aqui, voltando aqui para Marcos, no capítulo 7, versículo de número 7 agora. Então, em vão me adora, diz o Senhor, ensinando doutrina que são preceitos de homens. Aí ele chama este povo de quê? De negligente, negligenciando o mandamento de Deus, guardando as tradições dos homens. Negligencia-se os mandamentos, a sã doutrina, o querer de Deus, negligencia, mas guarda os mandamentos dos homens. Tem igreja, por exemplo, que não pode pregar assim, igual eu estou aqui, ó, sem gravata, sem paletó. Sendo que isso não está na Bíblia. A Bíblia está vestido com decente, com ordem e decência. É uma coisa que não dá para entender. E assim se vai muitos outros mandamentos de homens, que não rende a nada, que não serve para nada. Mas quando se trata da sã doutrina, que está escrito lá no livro de João 13, lá no livro de Romanos 16, lá no livro de 1 Coríntios 11, versículo 5, 6, versículo 10, também Coríntios ali 11, versículo 1 diante, não serve, não obedece. E muitas outras, santidade não faz, não adianta, diz que não tem nada a ver, que não tem problema, o qual o Senhor disse: segue a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, que está em Hebreus 12, versículo 14. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você, que você compreende essa palavra, invista nas coisas do reino, para que possa fazer parte do primeiro arrebatamento da igreja. Que Deus nos abençoe. Amém.